Glória a Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Coisa boa estar na casa de Deus e juntos podermos adorar o nome do Senhor Jesus Cristo. Abra a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo de número 24. Livro de Josué, capítulo de número 24. Enquanto você o texto, eu quero já expressar a minha alegria, a minha gratidão a Deus por me permitir estar neste lugar e poder compartilhar com os irmãos mais uma porção da palavra de Deus. Estender os meus agradecimentos, evidentemente, ao Maicon, que corajosamente me convidou para pregar. Pastor Sivonei. O microfone está dando umas rasteiras na gente, né? Glória a Jesus. Glória a Deus. Pastor Sivonei, que endossou, né, o convite, né, do Maicon e me permitiu estar aqui também, agradecer ao carinho da igreja, todas as vezes que passamos por aqui, seja para transmitir a palavra ou para participar de um culto com os irmãos, somos sempre bem recebidos, né, bem quistos, e nós louvamos a Deus por isso. Prazer, alegria em rever alguns obreiros que a gente já conhece, irmão Edmilson, pastor Faustino, né, e mais alguns obreiros, Cimei, enfim, os obreiros que a gente está acostumado a ver e rever por aí. Eu vi o presbítero irmão Alex também lá atrás, a Sara, que já cantou com os adolescentes, e alguns outros irmãos. Nós louvamos a Deus pela vida dos irmãos. Eu prometo que não vou enfadá-los. Dentro do tempo que me é concedido, vamos transmitir a palavra de Deus e Deus vai nos abençoar, irmão, assim como já está nos abençoando, porque até agora já ouvimos a palavra de Deus, já ouvimos os louvores que encheram o nosso coração de alegria, sentimos a presença de Deus. Então vamos falar um pouquinho ainda a respeito da palavra de Deus, levarmos em consideração que estamos num culto de caráter familiar, ou um culto, né, com o departamento da família, e vamos tentar trabalhar dentro dessa temática. Deus vai nos abençoar. Abra o teu coração, deixa Deus trabalhar e Deus vai abençoar cada um de vocês. Não posso deixar de agradecer a minha esposa, a irmã Raquel, essa mulher linda, maravilhosa, que está comigo há quase 40 anos, me suportando, e eu louvo a Deus pela vida dela. Obrigado, meu amor, viu? Deus te abençoe e te dê sempre saúde, graça e paciência para estar do meu lado, para viver comigo. Amém? Glória a Jesus, glória a Deus. Você deve dizer isso para sua esposa também. Você acha que é fácil, hein? Pergunta para ela, não vou nem pedir para as esposas levantar a mão lá, né? Senão, só Jesus, né, irmã? Só Jesus, é verdade. Glória a Deus. Que bom. Capítulo de número 24 do livro de Josué. Apenas o versículo de número 14 e o versículo de número 15. Josué capítulo 24, versículo de número 14 e versículo de número 15, que diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e conversão. E deitai fora, melhor dizendo, e deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram os vossos pais que estavam da além do rio, ou os deuses do amor em cuja terra, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Sentados glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Nós vamos pensar um pouquinho nessa noite e falar um pouquinho, irmãos, a respeito do projeto de Deus na família. Nós estamos num culto com a participação da família. E tudo que já ouvimos, tudo que já cantamos, tudo que já falamos, tudo que já foi manifestado, seja através da palavra, do testemunho, dos louvores, vem falar a respeito de família. Então nós devemos entender que a palavra de Deus também tem esse interesse. E hoje vamos falar um pouquinho a respeito do projeto de Deus na família. Usamos como referência esse texto bíblico do livro de Josué, capítulo 24, versículo de número 14, principalmente o versículo de número 15, que é um versículo extremamente ampliado, falado, pregado e conhecido por todos. Garanto que a grande maioria sabe
de cor, no versículo de número 15, que diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em algumas versões bíblicas diz: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Nesse texto, Josué está trazendo à memória a história do povo de Israel. Ele narra como Deus milagrosamente chama Abraão de uma terra idólatra, de uma terra cheia de deuses estranhos, e faz a ele uma promessa que chegaria até nós, uma promessa que chegaria até a de Jerusalém 2024. Essa promessa foi feita a Abraão numa terra em que talvez não tivesse expectativa nenhuma disso, mas Deus chama Abraão, e Josué está relatando isso ao povo de Israel. E então de Abraão, Deus dá a ele um filho também de uma promessa, de uma situação muito improvável, de uma esposa estéril. Deus dá a ele um filho chamado Isaque, e desse filho então nascem dois outros meninos, Esaú e Jacó. De Jacó então nascem as 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Israel, 12 filhos homens e uma menina chamada Diná. Mas desses 12 filhos de Jacó, o último dele, que estava lá na finaleira de todas as coisas, era José. Interessante que Josué está narrando isso ao povo de Israel. Josué está contando a história do seu próprio povo para o seu próprio povo, que muitas vezes precisa ouvir a história para poder trazer à tona a necessidade de se entregar a Deus e reconhecer que Deus tem o maior prazer em projetos que são relacionados à família, ao projeto inicial de Deus. Deus começou a geração humana, a nação humana, o homem na face da terra, por uma família. Então existe um projeto de Deus na família. E de José, que era o seu caçula, esse vai para o Egito, e no Egito então ele é ali favorecido por Deus, e de José trazem o seu pai, os seus irmãos, e eles se expandem no Egito. E o povo de Israel cresce no Egito. Josué está narrando isso para a nação de Israel, que esse povo cresceu no Egito, e como esse povo cresceu, o povo de Deus cresceu, o Egito então tenta criar leis para sufocar o povo, para resistir o povo, para massacrar o povo, para pressionar o povo. E é interessante nós fazermos um paralelo, irmão, com o mundo em que nós vivemos, porque o mundo faz isso. O mundo não consegue deter o crescimento do povo de Deus. O mundo olha para o povo de Deus e vê o povo de Deus crescendo a cada dia, a cada batismo são centenas de pessoas que se entregam ao Senhor Jesus, e o povo de Deus começa a crescer, e o mundo fica olhando para o povo de Deus crescendo e não consegue conter. Sabe o que eles fazem? Fazem como o Egito, eles criam leis, eles procuram estratégias, eles tentam fazer com que o povo de Deus pare de crescer. Mas o que o mundo não sabe, irmãos, é que nós somos como semente, irmão. Quanto mais eles nos enterram, quanto mais eles nos sufocam, quanto mais eles nos oprimem, nós mais germinamos, nós crescemos mais, nós proliferamos mais, nós nos tornamos maiores. Oh, aleluia, glória a Deus. Fizeram isso com o povo de Israel. Josué está narrando isso para o próprio povo. Este povo cresceu no Egito, esse povo se tornou grande, e o Egito então tentou sufocar. Sabe o que acontece? Quando a gente começa a crescer, vem realmente as tentativas para tentar desestabilizar, mas quando Deus está no negócio, irmão, quando Deus tem um projeto, irmão, não tem povo que não cresça, não tem igreja que não cresça, viu, irmão? Pode se levantar quem quiser, mas quando Deus tem um projeto na família, quando Deus tem um projeto na igreja, irmão, vai crescer, queira ou não queira. Se você quiser, vai crescer, mas se você não quiser, vai crescer também. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E aquele povo quer ser mais. E Josué está relatando isso para o povo, contando a história deles. Já pensou alguém chegar na igreja e ter que contar para você a história da sua igreja? Já pensou alguém ter que reunir todo o povo e contar para você de onde você veio? Qual é a sua descendência? De onde originou-se essa igreja? Quem foram os pais que trabalharam arduamente para que você estivesse sentado hoje ouvindo a palavra de Deus? Foi isso que Josué fez. O povo cresceu, e no Egito estava sufocado. Deus levanta Moisés.
Moisés vai e tira o povo do Egito, atravessa um grande deserto. Já falamos nessa noite sobre esse deserto. E nesse deserto, então, Deus faz sinais, maravilhas e prodígios na mão de Moisés. O povo se encanta, o povo se alegra. O povo, que é gente, que é ser humano como eu e com você, no fim não acredita, murmura, desiste, fica na terra. Morre quem não acredita, porque não acredita, irmão, morre no deserto. Porque o povo de Deus, ele vai andar indiferente de eu acreditar ou não. O povo de Deus vai se desenvolver indiferente de eu quiser ou não. No povo de Deus em Israel, irmão, lá no deserto, boa parte deles ficaram no deserto, porque não creram, porque não acreditaram. Mas Deus não dependia daquele povo, irmão. Deus não depende dessa gente. Deus não depende de quem não crê nele. Deus não depende de quem não crê na igreja. Deus não depende de quem nessa palavra. Deus nunca dependeu dessa gente, irmão. Se você crê, irmão, você vai andar com ele, você vai chegar nas mansões celestiais, você vai alcançar o céu sim, se você crê. Se você não crê, nós vamos chegar no céu do mesmo jeito. Louvado seja o nome do Senhor. Veja que Josué então está narrando a história do povo de Israel para o povo de Israel. Agora, não é mais Moisés. Agora é Josué que está com esse povo. Esse povo já atravessou o deserto e agora entrou na terra prometida. É interessante nós olharmos que Josué fez a segunda parte desse trajeto. Agora estava na terra prometida e esse povo que entrou na terra prometida nem fez grandes esforços para isso, irmão. Nem fez grandes esforços para isso. Porque Deus agia poderosamente no povo de Israel. E sabe que às vezes as pessoas se prendem, irmão, mas Moisés atravessou o povo de Israel no deserto, entrou ou deixou o povo à beira da terra prometida, mas Deus era com Moisés, e daí? Deus também era com Josué. Irmão, mas não vai dar certo, se não for com Josué não vai para frente. Irmão, Deus tem sempre alguém para colocar no lugar, irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você, se você quiser fazer, Deus vai te abençoar. Se você não quiser fazer, Deus vai levantar outro e vai fazer também. Aleluia, às vezes no povo de Deus tem essa coisa, né? Não, se não for comigo, não vai fazer, irmão, Deus vai fazer do mesmo jeito. Mas Deus abriu o mar para Moisés, mas abriu o Jordão para Josué. Mas Deus trouxe uma nuvem para proteger eles, e trouxe uma coluna de fogo para aquecê-los, para iluminar, fez milagres com a natureza, mas fez com Josué também, parou o sol, parou a lua, parou a terra, seja lá de que jeito, mas também fez. Mas Deus falava com Moisés face a face, mas falava com Josué também. Pode ler o capítulo 1. Então quando não dá, irmão, não pense. Deixa só eu dizer uma coisa para vocês, isso aí é de Deus, irmão. Pode ter certeza, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você quiser, Deus vai fazer. Se você não quiser, Deus vai fazer também. Deus quer fazer por mim, Deus quer fazer por mim. Mas Deus não precisa de mim. Deus quer fazer com você, aqui, na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver. Deus quer fazer com você. Mas desculpa eu desanimá-lo, mas Deus não precisa de você. Porque se você não quiser fazer, não tem problema, Deus vai levantar o outro do teu lado e vai fazer. Então, Josué está relatando isso ao povo de Israel, dizendo quanto Deus fez na vida deles, contando a história. E agora Josué está entrando na terra prometida. E esse povo que entrou lá, irmão, nem fez grandes esforços. A Bíblia Sagrada diz, se você ler o capítulo 24 do livro de Josué, que boa parte daquele povo que entrou para tomar as terras, sabe o que Deus fez? Deus mandou um inseto, irmão. Pode olhar o texto. Deus mandou vespa, vespões, marimbondo, abelha, seja lá o que você entender. Deus mandou vespões, Deus mandou insetos para que o povo corresse, o povo fugisse e o povo de Israel entrasse nas terras. Eles nem fizeram esforço nenhum, é como se Josué dissesse, vocês nem fizeram nada para merecer.
porque Deus fez por vocês. Mas eu preciso que vocês lembrem disso, dos sinais, das maravilhas, de tudo que Deus fez por vocês. Agora o povo está seguro. Agora o povo já está na terra prometida. Agora já tomaram as suas cidades, já tomaram as suas terras, já tomaram os seus lugares. E agora estão na terra prometida, ali, cumprindo uma promessa, seguros na terra com suas famílias. Deus, irmão, sempre teve e sempre terá um projeto na família. Sabe por que eles estavam na terra prometida? Porque uma vez Deus olhou para Abraão, no capítulo 12 do livro do Gênesis, no versículo de número 3, e disse: eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por isso aquele povo estava lá. Por isso aquele povo estava lá. Mas eu acho interessante nesse texto algumas outras lições que nós podemos aprender aqui. E a primeira lição, fora o que já vimos desse texto, é que Josué destaca a importância de lembrar como eles foram alcançados por Deus. Nós temos um problema sério, irmão. Nós temos memória curta, pastor Faustino. Memória curta. Para todas as coisas, né? Nós temos memória curta, irmão. Nós nos esquecemos rápido de como nós fomos alcançados para chegar aqui. Então Josué traz o povo, faz uma assembleia, uma reunião com o povo de Deus, lá para destacar a importância que eles tinham de lembrar como eles foram alcançados por Deus. Através de Abraão, que veio de uma terra idólatra. Deixa eu dizer uma coisa, irmão. A grande maioria de nós veio da idolatria. A grande maioria de nós veio da idolatria. Saiu de um lugar de deuses estranhos. E fomos alcançados um dia pelo Evangelho, porque alguém chegou até nós. É por isso que quando o pastor falou aqui a respeito dos obreiros que foram fazer evangelismo, glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Porque você tem que lembrar que alguém alcançou você um dia pelo Evangelho e vai ter alguém esperando para ser alcançado pelo Evangelho. É importante destacar e lembrar, sim, de como nós fomos alcançados, de como nós fomos alcançados por Deus. No livro de Salmos, capítulo de número 40, o versículo de número 2 diz: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha, e firmou os meus passos. É importante lembrar, irmão, e destacar de onde Deus nos tirou, onde fomos alcançados por Deus. Sabe que o apóstolo Paulo fala aos Colossenses, no capítulo 1, o versículo de número 13, ele diz: olha, tirou-me, não, ele nos tirou. Tirou não, ele nos tirou, disse o apóstolo. Ele quem? Jesus, irmão. Jesus nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tirou de lá. Então Josué chamou o povo, chamou as famílias, como as famílias que estão aqui. E Josué fez eles lembrarem a importância de eles saberem como eles foram alcançados por Deus. É importante nós lembrarmos que muitos de nós viemos de terra idólatra, que muitos de nós saímos de um mundo muito ruim. Nós não podemos esquecer de onde Deus nos tirou. Nunca podemos esquecer, irmão, fazermos lembrar de como Deus nos alcançou. Da idolatria, da prostituição, da imundícia, do alcoolismo, do tabagismo, das drogas, da feitiçaria, de onde Deus nos tirou, nós não podemos esquecer. E Josué chama aquela multidão de gente e diz: vocês precisam lembrar a história de vocês. Deus tem um projeto na família e vocês precisam lembrar disso. Segunda coisa que eu vejo aqui é que Josué, ele orienta o povo para que não se desviem e não voltem atrás. Josué chama o povo e diz: olha, vocês não podem voltar atrás.
De onde vocês foram tirados, de onde vocês foram arrancados, de onde Deus tirou vocês não podem voltar atrás. Por trás de cada família, da grande maioria das famílias hoje aqui, tem uma história de luta, irmão. Tem uma história de sofrimento. Tem uma história de propósito e de muitas orações. Por trás de cada família neste lugar hoje, irmão, tem muito preço alto a ser pago para estar aqui, irmão, e talvez preço que talvez alguém da família nem imagina, nem faz ideia do quanto se fez, de quanto se lutou, de quanto se batalhou, quantas noites, quem sabe, de oração, quantas vigílias, quantos montes, quantas vezes eu fiz um propósito por ele ou por ela, e talvez muitos ainda continuem nesse processo, porque nem todos estão aqui. Então Josué chama a atenção do povo dizendo: ei, vocês que estão aqui, olhem para Josué, vocês que estão aqui, não voltem lá atrás. Vocês que estão aqui, não se desviem, não saiam deste lugar. Talvez nessa noite alguém está pensando nisso, irmão. Talvez a mente esteja enfraquecida e as lutas, as dificuldades, os perrengues do dia a dia tenham te feito pensar nisso. Eu não vou mais. Oh, aleluia, glória a Deus. Lembre, irmão. Lembre que alguém pagou um preço alto por você. Lembre que isso teve um custo, irmão. Josué diz ao povo: olha, se deixardes o Senhor e servirdes aos deuses estranhos, então se tornará e vos fará mal e vos consumirá, depois de vos fazer bem. Sabe o que Josué está dizendo? Olha, se você sai, e você pode sair, porque isso é lindo em Jesus, né? Jesus não amarra ninguém, fica aqui, não pode sair. Você pode sair, irmão. Mas Josué está dizendo: olha, se vocês saírem para servir outros deuses, e aí deuses estranhos não é só imagem de escultura, irmão. Deuses estranhos é tudo aquilo que te tira da presença do único e verdadeiro Deus. É um Deus estranho, não, filho. Se saíres, disse Josué ao povo, se vocês deixardes o Senhor para servir a deuses estranhos, então Ele, o Deus, se tornará e vos fará mal e vos consumirá, depois de vos fazer bem, mesmo que Ele já tenha abençoado você. Por isso que Josué diz: mesmo que Deus já tenha abençoado vocês até aqui, mesmo que Deus tenha carregado vocês durante 40 anos e dado a vocês uma terra que vocês não mereciam e que não fizeram nada para receber, mesmo que Ele tenha feito tudo isso, se vocês voltarem atrás, Ele vai fazer mal a vocês. Então Josué estava orientando ao povo: não façam isso. Jesus disse certa vez, e Lucas relatou isso no capítulo 9, versículo 62 do Evangelho, dizendo assim, que ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Você que já tomou essa decisão, você que já está aqui, por favor, irmão, não olhe para trás. Passou, já foi embora, irmão. Teu negócio é o alvo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14, ele diz: olha, não julgo o que haja alcançado, porque é difícil, irmão. Ele diz: não julgo o que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás fico e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação que há em Deus, em Cristo Jesus. Ei, irmão, para frente que você tem que andar. Ei, não voltem para os deuses estranhos, não se voltem para trás. Lembre-se que o teu alvo é a frente. O escritor aos Hebreus, capítulo de número 10, versículo de 38, ele diz o seguinte: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Josué chamou o povo e diz: olha, vocês são abençoados, vocês não têm ideia de como vocês não mereciam estar aqui, vocês não têm ideia de quanta gente morreu para que vocês estivessem aqui. Vocês não têm ideia de quantas pessoas ficaram para trás
Você não tem ideia de quantos sucumbiram para que você estivesse aqui. Você não tem ideia de quantos choraram e clamaram para que vocês estivessem aqui. Não voltem para os deuses estranhos. Não voltem para trás, não voltem para os deuses estranhos. Glória a Jesus. Aí Josué chama o povo, reúne o povo e diz: quer saber de uma coisa? Vamos fazer uma aliança. Vamos renovar uma aliança, irmão. Nós temos que renovar as alianças com Deus. Renovar uma aliança. E aí Josué resolve renovar a aliança, o concerto com o povo que está vivendo na bênção de Deus, que está vivendo no momento de glória, que está vivendo no melhor momento da vida deles. Eles não eram mais escravos, eles não dependiam nada para ninguém, eles não eram mais dependentes de ninguém, eles tinham o seu povo, eles tinham as suas casas, eles tinham as suas terras, eles tinham os seus gados, eles tinham adquirido todos os despojos das terras em que eles invadiram, eles estavam prósperos. Deus tirou eles lá do Egito e da escravidão, os fez prósperos numa terra que eles não mereciam. Sabe o que Josué fez? Eu não posso deixar isso assim. Vamos fazer uma aliança, vamos fazer um concerto. Por isso a necessidade, irmão, de se estar na presença de Deus o tempo todo. São tantas as dificuldades hoje, a gente arranja tanto pretexto, a gente arranja tanta desculpa, e é a chuva, e é o frio, e é o trabalho, e é o compromisso, e é isso, e é aquilo, e nos esquecemos de renovar a nossa aliança com Deus, o nosso concerto com Deus. Por isso a necessidade de estar na presença de Deus o tempo todo, irmão, participando dos cultos, nas orações, na igreja, nos grupos envolvidos, no evangelismo, na praça, no discipulado, nas consagrações. Porque cada dia que fizemos isso, cada momento que fazemos isso, nós renovamos a nossa aliança com Deus. Nós renovamos o nosso concerto com Deus, porque esquecemos facilmente do que Deus fez por nós. O tempo, senhores, é uma ferramenta implacável. O tempo não te respeita. O tempo não está nem aí para você. O tempo não quer nem saber se você é crente, se você não é crente, se você ora, se você não ora. O tempo é implacável, ninguém vence ele. E se você não se atentar, o tempo apaga a tua memória. Porque o tempo passa, irmão. Vamos citar um exemplo rápido aqui. Talvez você tenha perdido alguém próximo ou conhecido. No mês passado você ainda está lembrando alguma coisa. Se você perdeu há 6 meses atrás, a lembrança já é mais vaga. Se você perdeu há 20 anos atrás, ele nem aparece mais na tua mente. Porque o tempo é implacável. O tempo te faz crescer. Imagine um povo que caminhou 40 anos no deserto, irmão. 40 anos atrás, eles não lembravam de mais nada. Quando estavam no deserto, que a mente era fresca, eles lembravam da cebola, eles lembravam do alho, eles lembravam do Egito, eles lembravam das farturas que ele tinha, eles lembravam. Mas 40 anos depois, era fácil de esquecer. Sabe qual é o nosso problema? Nós esquecemos facilmente. Nós estamos na igreja, é muito bom, igreja confortável, tapete vermelho lindo, aguinha do lado, pastor, ar-condicionado. Nós esquecemos de renovar a nossa aliança com Deus. E o nosso Deus é um Deus de aliança. Tem até um ano que foi cantado, né? Depois nós vamos cantar. Deus de aliança, Deus de promessa. Nosso Deus é um Deus de aliança. Deus de promessa, irmão, porque nós esquecemos facilmente. Salmo de número 103, versículo de número 1 e 2 diz: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Irmão, não te esquecemos fácil demais os benefícios de Deus para a nossa vida, irmão. Quantos livramentos, quantos milagres, quantas ajudas, quantas portas que se abriram.
Josué trouxe aquele povo e disse: vocês precisam se lembrar disso. Você e a sua casa precisam se lembrar disso. Você e a sua casa têm que entender que Deus fez isso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E cada culto, irmãos, é uma oportunidade de renovação. Cada culto é uma oportunidade de nós renovarmos este memorial. E Josué então chama o povo e diz: quer saber de uma coisa? Nós vamos edificar um memorial. Nós vamos pegar uma pedra, vamos fazer uma coluna, e nós vamos deixar registrado aqui o que Deus fez com vocês. Para que é isso? Para vocês se lembrarem de onde vocês foram tirados, para que vocês se lembrem, quando olharem para esta pedra, para este memorial, vocês vão se lembrar quem éramos nós e onde Deus nos colocou. Quem era este povo? Quem era este povo escravo, de escravo a peregrino, de peregrinos a donos da terra que Deus lhe deu? Pense nisso, irmão. É como se alguém andasse pedindo dinheiro na estrada, e agora no meio do caminho eles lutaram, Deus abençoou eles, mesmo com o bolso vazio. Eles ficaram 40 anos no deserto, irmão, e você não vê momento nenhum na Bíblia dizendo que eles plantaram um pé de milho, irmão. Você não vê momento nenhum na Bíblia dizendo que eles tiveram que criar uma vaca, um boi, um camelo. Não, você não vê. Eles ficaram 40 anos no deserto e não vê um momento sequer que eles pararam numa alfaiataria para mandar fazer roupa, pastor Faustino. Muito pelo contrário, a Bíblia Sagrada diz que a roupa, ela não se envelhecia, que o sapato não crescia no pé. Oh, louvado! Aleluia, glória a Deus. 40 anos não podia ser esquecido dos cuidados de Deus na vida daquela gente. Josué levantou um altar, e isso, irmão, edificou um memorial, uma coluna de pedra para ser testemunha das palavras daquele povo, porque ele chamou o povo e disse: vocês não vão voltar para trás, vocês não vão voltar a fazer o que vocês fizeram. Não, nós não vamos voltar. Eles disseram: nós não vamos voltar. E Josué, conhecendo o povo de Israel, porque Josué estava lá atrás, Josué estava lá quando ele tinha 40 anos de idade junto com Caleb, quando eles foram lá na terra e espiaram a terra, e quando voltaram, das 12 tribos, 10 disseram: olha, está difícil o negócio, não dá, pastor Sidney, não dá, está difícil o negócio, não vai dar certo. Mas graças a Deus que a gente tem Josué e Caleb lá, e Josué estava lá e disse: não, está difícil. Olhe bem aqui para mim, irmão. Josué nunca omitiu as dificuldades. Sabe qual é o nosso problema, irmão? As dificuldades existem, irmão. Você acha que é fácil manter uma igreja? Você acha que é fácil pastorear a de Jerusalém? Você acha que é fácil cuidar de um departamento? Você acha que é fácil cuidar de um corpo de obreiro? Você acha que é fácil, irmão? Você acha que é fácil sair aí, evangelizar, ganhar alma para Jesus, fazer discipulado, descer as águas, e o pior ainda, que a pior parte é mantê-lo aqui na igreja? Você acha que é fácil isso, irmão? Dificuldades, elas sempre existirão. Josué nunca omitiu as dificuldades, muito pelo contrário, ele disse: olha, realmente tem gigante lá, o negócio lá é brabo, não é fácil não, é gente grande, tem dificuldade sim, mas nós vamos entrar e vamos possuir aquela terra. Oh, Ramandagaço, Ramandalabachai. E Josué sabia, porque os 10 desistiram. Sabe o que aconteceu? Com aqueles 10 e seus descendentes, morreram no deserto. Ei, irmão, quem não anda no projeto de Deus morre no deserto, irmão. Quem não anda com visão de projeto de Deus morre no deserto. Não vê, irmão, possibilidade, acaba ficando para trás. Mas aquele que levanta a mão e diz: eu pastor, eu estou com o senhor. Não, pastor, eu estou com o senhor. Não, fulano, eu estou com o senhor. Não, eu estou junto no ministério, sim. Ah, é para fazer tal coisa, eu faço. Ah, é para fazer comida, eu faço. Ah, é para evangelizar, eu vou. Ah, é para estar na consagração, eu estou. É para levar um copo d'água, eu estou. Ah, é para segurar um cartalho na porta, eu estou. Esses vão chegar na terra prometida. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E esse memorial, irmão, já vou finalizar, ele destaca a nossa responsabilidade com o Evangelho. Aonde, irmão? Na nossa casa, na nossa família, mesmo que os outros estejam servindo a outros deuses. Quantas famílias, irmão, que servem a Jesus,
mas que componentes da família servem a deuses estranhos. Quantas famílias que servem a Jesus e que os componentes da família servem a deuses estranhos. Na nossa congregação nós temos irmãos que só ele serve a Jesus. A família toda não. Que estão lá servindo a Jesus. E os demais servem a deuses estranhos. Faça um memorial, irmão. Para você se lembrar de onde Deus te tirou. Para você não se esquecer da promessa que você fez naquele dia em que aceitou Jesus, em que se converteu, em que desceu as águas do batismo. Faça um memorial. E Josué sabia o que era memorial, porque Josué já havia feito um lá na passagem do Jordão. Quando os sacerdotes põem o pé nas águas e o Jordão se abre. E eles atravessam o Jordão e do outro lado cada um do sacerdote pega uma pedra, simbolizando as tribos de Israel, e eles fazem um montão de pedras, um memorial. E aí perguntaram: Josué, para que isso, Josué? Para que essa trabalheira toda, pastor? Para que trazer pedra para cá se nós já atravessamos o Jordão? Se nós já estamos do outro lado, irmão? É muito fácil quando a gente está do outro lado. E esse é o grande problema, quando nós estamos no outro lado, irmão. Nós esquecemos de onde nós passamos. E Josué disse: não, vamos fazer. Isso aqui vai servir para a posteridade. Quando lá na frente eles perguntarem o que é isso, nós vamos dizer: porque foi aqui que Deus nos tirou da terra prometida, fez-nos atravessar o Jordão, para uma terra que mana leite e mel, para um projeto de Deus na nossa casa, na nossa família. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Josué disse, capítulo 4, versículo 9, ele fala sobre isso: levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar do assento dos pés dos sacerdotes que levavam a arca do concerto, e ali estão até o dia de hoje. Irmão, faça um memorial. Faça um memorial para destacar aquilo que Deus fez na sua casa e na sua família. Que você possa dizer como Josué disse: se para vocês fica mais fácil servirem os deuses da além do Jordão. Quando Josué falou isso, irmão, sobre dois aspectos, Josué disse assim: se vos parece bem aos teus olhos servirem aos deuses da além do Jordão. Os deuses da além do Jordão eram os deuses de Abraão, eram os deuses lá da Mesopotâmia, ou os deuses das terras aonde habitais, que eram os deuses dos amorreus. Ele citou os exemplos, irmão. Eram os deuses estranhos do passado que haviam ficado para trás, e os deuses estranhos do presente que eles estavam vivendo e que nos circundam todos os dias. Se vos parece bem servir a esses deuses, tudo bem. Porém eu e a minha casa, eu e a minha serviremos ao Senhor. Serviremos. Mas todo mundo está fazendo. Mas é o tempo todo na igreja. Mas para que tudo isso? Glória a Jesus. Deus tem um projeto na minha família, irmão. Tem um projeto na sua família também. Então sirva a Deus, irmão, viu? Sirva a Deus. Vamos ficar em pé, 9 horas, já passei do horário. Glória a Jesus. Vamos orar ao Senhor. Vamos cantar. Vamos. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Cante, irmão. Tudo pode passar. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Quero que você faça um memorial com a sua família nessa noite. Vem aqui na frente. Eu quero orar por você, famílias que queiram fazer memorial diante de Deus. Deus continua com o mesmo projeto na tua família. Pastor, mas está difícil, mas o projeto continua, o memorial continua. Deus continua ainda tendo um projeto na tua casa. Mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir.
Vem, quero orar por você. Ah, mas está difícil lá em casa. Só tem eu que sou. Só eu e o meu marido. Só o meu marido que é crente. Eu não sou. Só eu que sou crente. O meu marido não é. Mas Deus tem um projeto na tua casa, na tua família. Deus vai fazer. Faça um memorial diante de Deus nessa noite. E Deus irá salvar a tua casa. Deus irá salvar a tua família. Deus irá trazer a todos. Lembra-te de onde Deus tirou. E Deus vai resgatar todos da tua casa. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus vai fazer, Deus vai fazer. Glória, 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 glória. Meu Deus, aí, ó. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Glória a Jesus. Olha só, meu irmão, nós já vamos orar por você. Eu preciso fazer essa pergunta: tem alguém que ainda não serve a Jesus nesse lugar, irmão? Tem alguém que ainda não é crente? Tem alguém que ainda não foi alcançado por Jesus? Levante a mão se tem alguém que ainda não é crente. Tem alguém que nessa noite ainda quer entrar dentro desse projeto de Deus tem para a sua casa, para a sua família? Temos alguém? Não temos? Quantos aqui, irmão, tem pessoas em casas que ainda não foram alcançadas por Jesus? Levante a mão. Quantos? Meu Deus, Jesus vai alcançar, irmão. Ei, Jesus vai alcançar o projeto de Deus na tua casa, na tua família. Não é só para você, é para ele também, é para ela também. Ah, pastor, mas está difícil. Pastor, olha que lá é quase impossível. Para Deus não há impossível, irmão. Deus faz e Deus vai fazer. Glória a Jesus. Quero orar por você. Deixa eu orar por você. Depois nós cantamos. Fica aí, nós vamos cantar. Mas nós vamos orar por você. Feche seus olhos aqui, que eu já vou devolver o microfone. Eu quero orar por você. Querido Deus e Pai, oh Senhor, mais uma vez eu estou aqui na tua casa, e nessa noite, Senhor, estou pregando a tua palavra aos teus filhos neste lugar. Senhor, eu não conheço o coração deles, eu não sei, Senhor, quais as suas necessidades, quais as suas carências, o que eles estão pedindo, o que eles estão pelejando, do que eles estão orando. Eu não conheço a casa, a família, mas o Senhor conhece a cada um. Pai, no nome de Jesus Cristo, nessa noite eu oro, eu intercedo pela casa deles, pela família deles, Senhor, lá naquela casa onde tem alguém, Senhor, que está com dificuldade, mas tem um parente aqui orando, mas tem alguém aqui intercedendo, Senhor. Em nome de Jesus eu oro, eu repreendo, meu Deus, a força maligna que tem aprisionado aquele jovem, aquela jovem, aquele homem, aquela mulher. Eu oro, Senhor, se a enfermidade tem perdido ele, se a enfermidade tem tremido ele, eu oro neste momento e repreendo a enfermidade, possessão demoníacas, correntes do inferno sejam quebradas agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Que haja libertação lá, que haja salvação lá, que haja cura lá, na tua casa, na casa dos teus filhos, na família dos teus filhos, para a glória do teu nome. Eu oro, Senhor, e os abençoo nessa noite, em nome de Jesus, crendo, Senhor,